A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esse vídeo aqui nós vamos analisar o culto de hoje, que é do dia 3 de dezembro de 2023, que foi atendido e pregado pelo ancião Hélio Bianco, esse que está aqui, Hélio Bianco, certo? E o que nós vamos ver nesse vídeo é, será que eles estão começando a usar a Wikipédia para pregar a palavra? E eu vou mostrar isso para vocês, né? É uma pergunta que eu estou fazendo, mas o que nós ouvimos ele pregar, e aí nós verificamos no Wikipédia exatamente a mesma coisa. E você vai ver aqui também os mesmos jargões de sempre, dizendo que você tem que guardar a palavra, que é o que ele está pregando aqui, porque esta palavra vai abrir portas na sua vida e vai até te livrar do mal. Também você vai ver na parte onde ele deveria falar sobre os cambiadores e aqueles que fazem comércio com o templo, você vai ver Hélio Bianco desviando desse fato bíblico, dessa verdade bíblica que está ali. Ele coloca o cambiador como algo interno dentro de você. É algo que está dentro de você sendo cambiado. Ele não conseguiu falar a verdade, que é Jesus Cristo justamente corrigindo homens que fazem comércio para ganhar dinheiro com o templo e usando a fé das pessoas. E aí, por fim, você vai ver ele falando também que Jesus se humilhou para João Batista para dizer ao CCBano, seja humilde. Se você for humilde, você terá autoridade. Ou seja, né? Você sabe que a humildade na congregação cristã no Brasil nada mais é do que subserviência. Ou seja, você ser servil à pessoa, independente se ela está certa ou não, você abaixar a sua cabeça em qualquer situação. Vamos fazer a análise, então, desta pregação e aí a gente vai fazer os nossos comentários. Segue aí. Irmãos, a palavra de Deus vai adiante. A palavra de Deus é profecia. A profecia é falar o que vai acontecer antes do acontecimento. E quem se guia pela palavra não erra. Quem tem a palavra na mente e no coração vai ver que usando da palavra a obra, a libertação, há motivo do nome do Senhor ser glorificado. Por isso, a Irmandade procure sempre guardar a palavra que ouve, guardar a palavra que lê, guardar sempre as sagradas letras memorizadas e também no coração. Porque chega a hora, irmãos, que a palavra será a libertação. Creia nisto. Esta palavra vai ser a libertação de alguns, glória ao nome do Senhor. Mas estando conosco a palavra, onde nós formos, irmão, ela é a chave que abre qualquer porta. Então, em primeiro lugar, você está vendo aqui, ele fala que você deve guardar a palavra, aí no meio ali ele dá uma firulazinha, falando, não, você tem que guardar as sagradas letras, mas você sabe, até no final aqui, ele deixa bem claro que guardar a palavra, na verdade, é guardar o que eles pregam nas tribunas da congregação cristã no Brasil. Né? Não tem nada de sagradas letras, isso aqui é só só por causa da crítica que eles estão falando essas coisas no meio do que ele está querendo passar de mensagem. Por quê? Porque o CCBano não estuda a Bíblia, como é que ele vai guardar as sagradas letras? Né? Ele não é aplicado em conhecer a palavra de Deus, mas eles vão na CCB buscar a tal palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação das pregações que eles fazem lá. Isso aqui que é a palavra de Deus. Então você vê que o propósito, você vai ver em um decorrer, né, das análises, que a finalidade disso tudo é apontando para o púlpito da CCB como a palavra de Deus. Sempre dizendo para você, guarde o que a gente diz, que em outras palavras é exatamente isso que eles estão dizendo. Guarda as nossas profecias, guarda aquilo que nós falamos como revelação de Deus. Isso é uma heresia, tá? Segue aqui, vamos ver as outras análises. Olha aqui. Permita a Deus que essa palavra hoje transforme algum coração e o Senhor vai te soltar. Está entre dois caminhos, está entre a perdição e a salvação. Hoje a palavra te solta, a glória. Tá vendo? Hoje a palavra te solta. O que é esse hoje que a palavra vai te soltar? É hoje essa pregação que você está ouvindo. Eles não conseguem fazer uma pregação bíblica de verdade
E a pregação bíblica apontando para Cristo transformar a pessoa para libertar ela de verdade. Libertar do quê? Do maior mal que o homem está cometido e preso, o pecado. O pecado que governa e domina o coração dos homens. Mas isso aqui está sempre se referindo à palavra que ele prega e às dificuldades humanas que as pessoas estão tendo, estão passando as dificuldades na vida. Então o CCBano vai na CCB buscar a profetada para poder Deus resolver os problemas da sua vida. É assim, eles buscam as palavras da CCB, não é para conhecer Cristo, não é para conhecer a Deus, não é para glorificar a Deus na beleza do seu amor com que ele nos amou, né? Fazendo com que o filho morresse em nosso favor. Não. Eles vão buscar a Deus, aliás, a palavra para que resolva os problemas da sua vida. Deus para eles é um grande negócio, para eles bom, né? Porque tendo Deus a CCB, eles mesmos costumam dizer que você vai ter o melhor médico, o melhor advogado, o melhor, tudo que você precisa de um profissional bom. Só falta dizer que você vai ter o melhor eletricista, o encanador, o leiteiro, o padeiro da esquina, né? Porque Deus na CCB é serviço. Ele é o homem do serviço. Vamos ver aqui. Em nome do Senhor, vem para o Salvador da tua alma. Agora, irmãos, a gente vai ouvir aqui e pouco, a parte que eu desconfio, tá? Isso aqui é uma desconfiança e eu quero até fazer uma pergunta para o Hélio Bianco. Hélio Bianco, você foi buscar alguma coisa no Wikipédia antes de pregar essa palavra? Você foi buscar alguma coisa no Wikipédia? Né? Porque tá estranho, eu vou deixar ele falar, ele vai pregar, depois eu vou mostrar para vocês o print da tela do Wikipedia. Eu vou deixar ele falar, eu vou deixar ele pregar e depois na sequência eu vou mostrar o print do Wikipedia. Será que você está buscando o Wikipedia para poder pregar uma palavra? Será que vocês estão com medo, né, de passar mais vergonha ainda? Mas vocês disseram para o povo não estudar, não preparar, e inventou na cabeça do povo que Deus vai revelar tudo na hora. Ele vai trazer algumas informações que não existem na Bíblia, tá, pessoal? Não existe na Bíblia, e eu vou soltar aqui para vocês. Uma delas é que Betânia é conhecida como a Casa dos Figos, ou a região dos figos, como ele diz, né? E ele também diz que Betânia estava à distância de mais ou menos 3 quilômetros do templo, né, ou de Jerusalém. E aí você não vê isso no texto, não está escrito isso na Bíblia, mas você encontra essas informações, exatamente essas, no Wikipédia. Engraçado, né, gente? Isso é uma baita de uma hipocrisia, né? Ensinar as pessoas, não procurar, não ler, ou seja, eles estão passando vergonha na internet, mas estes homens não se arrependem. Eles deveriam se arrepender ao invés de ficar tentando fazer essas coisinhas para tentar ludibriar o povo. Eles vão lá como se não tivesse preparado nada, não tivesse lido nada. Eu estou desconfiando, e eu tenho todo o direito de desconfiar, que essa palavra já veio preparada, ele já deu uma lida antes, né? Possivelmente já deve ter falado lá para eles, gente, vamos parar agora, vamos começar a dar uma lida antes, dar uma estudadinha no texto que você quer pregar. Escolhe o texto antes, vamos fazer isso, que é para nós não passar mais vergonha, porque tá feia a coisa. E por eles estarem fazendo isso, ou seja, eles já estão assumindo que estão errados mesmo, tá? Estão passando vergonha. A partir de hoje a gente vai começar a acompanhar as pregações da Congregação Cristã no Brasil nesse culto online para a gente ver se pega alguma coisa de algum outro lugar. Porque isso aqui, rapaz, é Deus puro que traz essas coisas aqui para nós. A gente ouvindo, o Espírito Santo traz e fala, rapaz, isso aí deve estar no Wikipedia. A gente vai lá e pau, né? Como foi feito também na carta, a primeira circular, que foi a carta sobre a palavra contendo, que a gente achou um documento que tem muita coisa parecida com o que foi falado lá, né? Ou seja, esses homens estão consultando a internet, mas não têm coragem de assumir para o povo que é raro quando disseram para não estudar a palavra de Deus. E enquanto isso, o tópico permanece de pé. 1971. Ele só não valerá mais quando vocês revogarem ele. Vocês precisam revogá-los, certo? Então vamos ouvir agora aqui o argumento dele, vamos ver. Quilômetros do muro antigo de Jerusalém até a aldeia.
E ali no outro dia de manhã, Jesus falou para os discípulos: vamos voltar lá em Jerusalém. Mais 2,5 km andando. Nesse trecho, a própria palavra Betânia, irmãos, significa casa dos figos, ou região dos figos, cidade dos figos. Tinha muitos pés de figo a fruta. Engraçado, né? Eu vou mostrar agora para vocês aqui nessa imagem. Veja essa imagem aqui, como é interessante. Então, aqui dá pra gente ver, aqui embaixo, onde eu vou marcar para vocês, ó, outro significado possível são casa ou lugar dos figos verdes, que é o nome Betânia. Olha aqui, ó. O nome vem do grego, Betânia, possivelmente a partir do hebraico. Aí tem o nome hebraico que eu não sei pronunciar, né? A contração, tá? Aí vai falar aqui, significando casa de Ananias. Outros significados possíveis são casa ou lugar dos figos, ou ainda casa dos pobres. E aí você vai ver também a informação da distância que aquilo tem mais ou menos do Templo de Jerusalém. E aqui, na parte de cima, onde fala sobre a casa dos figos, aqui ó, Betânia fica cerca de 3 quilômetros a leste da cidade velha de Jerusalém, ou do Monte das Oliveiras. Então você tem aqui, ele deu duas informações que está exatamente aqui no Wikipedia, que é a distância que ele falou, mais ou menos 2,5 quilômetros, 3, né? E o porquê é Betânia, que um possível significado desse nome Betânia seja casa dos figos, né? É interessante, né, pessoal? Não tá batendo, não tem na Bíblia. Ele não leu isso na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Da onde você tirou isso, Hélio Bianco? Fala para nós. Tá fazendo igual o Luiz Carlos Viçosa, que fica falando mal da teologia, e o homem vem carregado de termos teológicos para ficar falando com o povo, ou seja, na própria pregação dele, ele se demonstra um hipócrita. Hipócrita, gente, segundo a configuração do que Jesus até corrigiu os fariseus, são os homens que ensinam coisas que eles mesmos não fazem. Isso é hipocrisia. Vocês ensinam coisa para o povo que vocês não fazem. Certo? Vamos seguir aqui que tem mais coisa para a gente falar. Segue aí. E Jesus, quando chegou, irmãos, ali no templo, ele viu uma coisa que desagradou. Como os sacerdotes recebiam animaizinhos, pombos, casalzinhos de pombos, ovelha, e também as pessoas chegavam com moedas das nações onde moravam. Eu quero que você preste atenção aqui no que ele vai falar agora. Me perdoa, eu tenho que falar, tá? Eu tenho que falar. E vocês vão ver aqui também. Nessa parte aqui, a pregação correta é corrigir as pessoas que usam do templo ou do lugar sagrado ou da casa de oração para fazer dali comércio, ou seja, explorar as pessoas financeiramente. Esse é o real sentido da exortação, dessa palavra, dessa parte da palavra e do que Jesus Cristo fez. Mas, interessantemente, você vai ver, Hélio Bianco está sendo obrigado a falar nisso porque está dentro do texto, tá? Ele está descendo e falando, aí ele entrou nessa parte, ele vai falar de Jesus Cristo, que ele está lendo e falando que Jesus estava bravo com os cambiadores no templo, porque estavam fazendo da casa de Deus oração, a casa de oração de Deus negócio. Na hora que ele termina de falar que ele vai entrar com as palavras próprias dele, onde ele deve fazer uma exortação, você acha que ele vai falar dos líderes ou do templo ou das pessoas que estão no templo, líderes religiosos, porque essa parte significa líderes religiosos ou de homens que estão nos templos ganhando dinheiro com ele. Você acha que ele vai falar disso? Ele muda. Ele muda do nada o assunto e vai para outro lugar. Ele não termina a exortação. Fica vendo. Judeus, mas vinham do Chipre, vinham da Grécia, vinham da Itália, de outras nações, traziam consigo as moedas da nação, mas para comprar ali precisava trocar. Então tinha cambiadores que faziam o câmbio. Tinha a mesa de quem vendia um determinado tipo de animal. Tinha outro lugar que a pessoa levava o vaso com os olhos das ofertas. E Jesus olhou e se aborreceu. A casa do Senhor tinha virado comércio. E comércio de pessoas que aproveitavam a necessidade do outro, de trocar o dinheiro, de comprar um animalzinho ali para fazer o sacrifício. E vendiam a preços exorbitantes. Então o Senhor derrubou a mesa dos cambistas, dos cambiadores. Expulsou os animais. Mandou parar quem carregava mercadoria dentro do templo. E disse, a casa do meu pai em todo o mundo é chamada casa de oração, mas vocês transformaram a casa do meu pai em toca de ladrões, covil de ladrões, e expulsou aquela gente de lá. Limpou, purificou
o templo. Permita Deus que nesta manhã, irmãos, olha o que houve com a figueira. Uma mutação genética. Aquilo que Deus estabeleceu foi mudado. Se aquilo que Deus estabeleceu na sua obra, o Senhor estabeleceu com cada um de nós que descemos as águas do batismo e fizemos um propósito: eu vou te servir, vou renunciar ao mundo, vou cumprir a tua palavra, vou ser crente até a morte. Se houve alguma mudança nisto, alguma mutação, e hoje você é crente só no exterior, como uma figueira que só tem folha, e alguém só tem o nome de crente, mas os frutos não tem. Glória ao nome do Senhor. Se dentro do coração, que é o templo para a habitação do Espírito Santo de Deus, entrou algum cambiador, alguém que está mudando, alguém que está falsificando, permita Deus que hoje por esta palavra haja uma purificação no coração de cada um de nós. A começar de mim, irmãos. Se dentro de mim tem alguma coisa falsa, tem alguma mudança, que o Senhor limpe para podermos receber a visita do Todo-Poderoso. Vocês perceberam nada estranho? Gente, ele estava falando dos cambiadores, de fazer negócio no templo. Na hora que ele foi exortar, ele voltou a falar da figueira. Do nada. Do nada, ele voltou a falar da figueira. Sabe por que ele fez isso, gente? Sabe por quê? Eu acredito, na minha análise e interpretação aqui, ele é um dos vendilhões do templo. Foi esse senhor aqui que falou o que eu vou dizer agora, inclusive está me processando por causa disso, e perdeu o processo já na primeira instância, já foi, perdeu com menos de um mês. Ele disse no culto para as pessoas que a coleta, o dinheiro depositado na igreja é santo e faz parte da sua salvação. Esse homem estava dentro do templo, dentro da suposta casa de oração, usando a fé das pessoas, jogando elas contra Deus para retirar delas dinheiro. É contra isso que Jesus Cristo desceu o porrete. A coleta faz parte da nossa salvação. A coleta faz parte da nossa salvação. Mas, e você percebeu que na hora de falar sobre este assunto, ele mudou totalmente e foi falar da figueira, que ele já tinha falado da figueira. Por que voltou a falar da figueira? Por que voltou a falar da figueira? Por que quando ele terminou de fazer a sua espécie de relato bíblico, como ele faz, eles pegam texto, eles lêem esses textos, aí ele vai falando de verso a verso, e no final do verso, ele vai lá e começa a fazer o comentário deles. Ele faz o comentário, correto? Então, veja bem, esse senhor aqui na hora de falar a verdade, que Jesus se irrita com estes homens que ficam usando a fé das pessoas, que é isso que acontecia no templo. Eles estavam lá, as pessoas estavam lá porque precisavam estar, eram obrigadas a estar, porque elas tinham que cumprir a lei, e chegava lá, aqueles homens usavam a fé delas para vender coisas ou para tirar dinheiro delas. Este homem deveria ter falado isso. Cuidado, irmão. Estão usando o nome de Deus nos templos para tirar dinheiro das pessoas. Inclusive na Congregação Cristã no Brasil. Sai lá na porta do Brás, onde esse senhor está aí. Se você der uma volta lá, você vai ver cheio de comércios vendendo apetrechos da Congregação Cristã no Brasil. Em volta da igreja do Brás, quando você sai, na frente está cheio de bancas e mais um punhado de coisa. Por que a Congregação Cristã no Brasil, permite isso? Eu não sei se poderia ou se teria, que chamar ali a prefeitura, a polícia, que eles talvez, supostamente, poderiam tirar aquelas pessoas dali. Mas isso é bom para o templo. Isso é bom para o templo. Então, é absurdo o modo com que ele abandona o texto. Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para vocês ouvirem. Para fazer o sacrifício, e vendiam a preços exorbitantes. Então o Senhor derrubou a mesa dos cambistas, dos cambiadores, expulsou os animais, mandou parar quem carregava mercadoria dentro do templo, e disse: a casa do meu pai, em todo o mundo, é chamada casa de oração, mas vocês transformaram a casa do meu pai em toca de ladrões, covil de ladrões, e expulsou aquela gente de lá, limpou, purificou o templo. Permita Deus que nesta manhã, irmãos, olha o que houve com a figueira. Permita Deus, irmão, que nessa manhã, você vê que ele deu uma pausa. Nessa pausa ele pensou: eu vou mudar o assunto. Permita Deus que nessa manhã, irmão, ele ia falar dos vendilhões do templo. O certo é emendar a fala: permita que Deus nessa manhã, irmãos,
nós não sejamos iguais a essas pessoas que estavam no templo para tirar dinheiro do povo. Era essa a linhagem que ele deveria entrar. Mas ele deu uma pausa, essa pausa longa é sinal de quem está raciocinando, ou seja, já veio na mente o que ele deveria dizer. Então esse tempo é porque essa parte do que ele deveria dizer está sendo substituída. Esse tempo é o tempo que o cérebro precisa para substituir. Não vou falar isso não, isso é ruim para mim. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver, eu vou voltar na figueira. Aí dá um tempo, ele volta na figueira. Entendeu? Olha aí, fica vendo. Olha o que houve com a figueira. Uma mutação genética. Aquilo que Deus estabeleceu foi mudado. Se aquilo que Deus estabeleceu na sua obra, o Senhor estabeleceu com cada um de nós que descemos as águas do batismo e fizemos um propósito: eu vou te servir, vou renunciar ao mundo, vou cumprir a tua palavra, vou ser crente até a morte. Se houve alguma mudança nisto, alguma mutação, e hoje você é crente só no exterior, como uma figueira que só tem folha, e alguém só tem o nome de crente, mas os frutos não tem. Glória ao nome do Senhor. Se dentro do coração, que é o templo para a habitação do Espírito Santo de Deus, entrou algum cambiador, alguém que está mudando, alguém que está falsificando. Agora ele volta no cambiador, mas jogando essa passagem bíblica do cambiador e dos que estão vendendo coisa no templo, ele conseguiu espiritualizar isso, dizendo que é algo interno nos recebendo. Se entrou alguém aqui que está cambiando algo no seu coração, que cambiando algo no seu coração? O problema ali estava ali físico. Jesus Cristo falou sobre homens que usam a fé das pessoas contra elas mesmas. Entendeu? É ali dentro do templo, na frente do templo. Você vê, irmão, quando eles não querem tratar o assunto, eles espiritualizam. Não, porque isso é o comércio que está sendo feito dentro de nós. É o câmbio. Alguém está cambiando algo dentro de você. Seja ser ridículo isso. Olha aí. Permita a Deus que hoje, por esta palavra, haja uma purificação no coração de cada um de nós. No coração de cada um. Jesus estava falando, era de algumas pessoas que usavam templo e a fé das pessoas. Mas vamos tocar para frente isso aqui, porque... pra gente ver se acaba logo. A começar de mim, irmãos. Se dentro de mim tem alguma coisa falsa, tem alguma mudança, que o Senhor limpe para podermos receber a visita do Todo-Poderoso. Brincadeira. Agora vocês vão ver aqui, um ataque sutil aos críticos. Parece outra coisa também, provavelmente devem ter dado algum conselho para eles, olha, vamos parar de falar dos críticos, porque a gente bateu tanto aqui, falando que eles estão claramente, abertamente atacando o crítico, mas mesmo assim eles fazem aquele ataque sutil. Se tem alguém, irmão, tentando cambiar alguma coisa dentro de você, te mudar, fica vendo aqui, ouça. Glória ao nome do Senhor. Naquele dia, o templo foi purificado. A palavra de Deus continua, como o sabão do lavandeiro, como a água limpa e pura, que lava qualquer mancha. Que esta palavra nos limpe interiormente de alguma ideia, de alguma... Que essa palavra, que é a pregação dele, nos limpe interiormente de alguma ideia. Sabe, irmão, filosofia. Hoje há uma facilidade tão grande. As pessoas que falam, não é bem assim, tem que ser desta outra maneira. Irmão... Hoje está uma facilidade tão grande, irmão, dizendo, né? Não é assim, é dessa maneira. Que facilidade tão grande? Eu não estou entendendo. Não era fácil as pessoas dizer essas coisas antes? Será que é isso, gente? Será que esse é um discurso autoritário de dizer assim, antigamente não tinha essa facilidade de ficar criticando a gente, não. Antigamente não tinha essa facilidade de ficar questionando, não. Hoje está numa facilidade tão grande, irmão, de dizer não é desse jeito, não é muito daquele. Será que é isso, gente? Está fazendo um discurso sem querer, deixou escapar esse discurso autoritário? Fica vendo, ouça de novo para você me dizer se é o que eu entendi também. Né? Ele tá achando ruim das pessoas terem facilidades de dizer o que pensa, de não concordar. Rapaz, ou seja, isso faz parte da nossa liberdade de expressão. Todas as pessoas têm que ser livres para discordar. E quem são vocês para se auto-julgar infalíveis? Porque se você não quer que as pessoas te julguem, automaticamente você está dizendo, eu não erro, eu não preciso de ninguém me julgando. Fica vendo aqui, Vamos ouvir de novo e eu peço ajuda de vocês para ver se eu tô falando alguma bobagem ou não. Vamos ver aqui, Naquele dia, o templo foi purificado. A palavra de Deus continua, como o sabão do lavandeiro, como a água limpa e pura, que lava qualquer mancha. Que esta palavra nos limpe interiormente de alguma ideia, de alguma, sabe, irmão, filosofia.
Hoje há uma facilidade tão grande. As pessoas que falam, não é bem assim, tem que ser desta outra maneira. Irmão, tudo isto vai contaminando a pureza, tudo isto vai fazendo trocas, mas hoje o Senhor derruba a mesa do cambiador. Glória ao nome do Senhor. Ele conseguiu usar os cambiadores para pregar contra o próprio CCBano, para dizer que as pessoas estão perdendo a simplicidade, a humildade, ou seja, em outras palavras, a verdade é essa. O seu senso crítico está fazendo você perder a ingenuidade, CCBano. É a ingenuidade. Eles querem pessoas ingênuas. Pessoas que ouçam essa pregação e falam, mas que linda pregação. Meu Deus, mas eu tenho que baixar mesmo minha cabeça. Porque mais para frente ele vai usar Jesus para falar que Jesus se humilhou para João, só para dizer para o CCBano, fica quieto aí na humildade. Se humilha. E aí sim você vai ter autoridade. Né? Fica vendo, rapaz, chega a ser, olha, é lamentável a pessoa que está dentro de uma igreja ouvindo isso daqui e dando glória para isso aqui. Vamos ouvir. Estabelece a moeda verdadeira, que ninguém roube a coroa da vida eterna que está dentro de cada um de nós. Agora ele entra mais uma vez na parte que fala sobre os cambiadores. Ele vai entrar mais uma vez, e aqui mais uma vez ele não trata do assunto como deveria tratar, e mais uma vez ele tenta espiritualizar a questão dos cambiadores, dizendo que o cambiador é o que está acontecendo dentro do seu coração. Os vendilhões do tempo, é isso que está no seu coração, é aí que Deus nos purifica. Mas não tem coragem de lidar verdadeiramente com a passagem bíblica que está falando de homens que controlam massa e fazem dela negócios. Ouça aqui. E viu a figueira, finta, mentirosa, e acabou com isso. O Senhor acaba com a mentira, irmão. E ele foi no templo e acabou com aquele comércio de roubadores, de aproveitadores da boa fé. Oh, que bonito, hein? O Senhor foi lá no templo e acabou com aquela mentira, com aqueles aproveitadores da fé. Vou fazer uma pergunta para o Hélio Bianco. Dizer para as pessoas que a coleta é santa e faz parte da salvação, que não existe isso na Bíblia em lugar nenhum, não é uma frase de um típico aproveitador da fé das pessoas, Hélio Bianco? Fala para mim, o que você acha? Que essa frase não é uma frase persuasiva para tirar o dinheiro do bolso das pessoas, fazendo com que elas depositem na igreja? Você não acha? Eu acho que sim. Inclusive você me processou por conta desse vídeo, né? E perdeu o processo. Segue aí. Irmão, há aproveitadores da boa fé que há em cada um de nós, da pureza que há na nossa irmandade. Por isso Deus manda a palavra também, despertando, iluminando, acordando-nos. Estamos num mundo cruel, irmãos, num mundo corrupto. Nós temos que estar atentos para não cair em armadilhas, para não cairmos em, sabe, irmão, prejuízo material e principalmente prejuízo material, acabou falando, mas no final das contas ele espiritualiza. Ele diz que não, é aquilo que acontece no seu coração. Ele mesmo não consegue, ele está tentando sair da linha material que está falando, é prejuízos financeiros, homens que roubam dinheiro das pessoas, roubam no bom sentido, quer dizer, não é num bom sentido. O roubam significa homens que se aproveitam da fé, segundo o que Jesus Cristo está dizendo. Vale deixar claro, não estou dizendo que o Hélio Bianco rouba nada da igreja. Não disse isso em lugar algum, tá? Então, o que você está tentando fazer, espiritualizar a coisa, tem hora que não consegue e ele acaba voltando para dentro do texto sem a vontade dele. Você vê que a palavra de Deus que está ali escrita é tão poderosa que mesmo ela não tendo um braço, força ali, ela vai puxando ele para dentro do texto bíblico e aí a coisa vai ficando cada vez mais feia quando eles tentam se livrar da verdadeira interpretação bíblica. Olha aqui, ó. Né? Ele fala aqui sobre prejuízos financeiros, olha aqui. Para não cairmos em, sabe, irmão, prejuízo material e principalmente no prejuízo espiritual. Vendilhões, espertalhões, existe por todo lado, que o Senhor nos ilumina. Que o Senhor nos ilumine com essa palavra e que saiamos desse culto com uma visão de raio-x para enxergar as astutas ciladas do adversário da nossa alma. Porém, Jesus deu a... Aqui ele faz um comentário, por que Jesus mencionou João Batista, né? Quando Jesus vai falar, se você quiser entender tudo, você vai lá e assiste o culto, tá? É do dia 3 de novembro de 2023, ok? Você vai lá e assiste o culto todo.
E ele vai falar aqui por que Jesus mencionou João Batista. Vamos ouvir primeiro. Resposta. Irmãos, por que Jesus não falou de outro? Falou justamente de João. Ele podia ter dado um exemplo, ou falado de Davi, de Abraão, de Moisés, e qualquer outro. Ele falou justamente de João Batista. Podia ter falado de Isaías. Isaías tem tantos pontos que fala do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, e que ele era o Messias, mas Jesus falou de João Batista. Por quê, irmãos? Cristo, Filho de Deus, o Verbo eterno, que estava com o Pai desde a eternidade. Irmão, Jesus falou de João porque ele está dentro do contexto ali. João está dentro do contexto. Ele está inserido. Ele está ali naquele momento. Então, Jesus Cristo, sabendo que os fariseus e os líderes foram até o Rio Jordão ouvir João Batista pregando, e quando eles voltam sem se batizar, eles mandam um recado para todo o povo que estava ali assistindo, porque eles eram os homens peritos da lei. Eles eram os homens. Então o povo muitas das vezes olhava neles para saber se algo era aprovado ou não era aprovado. Quando eles vão lá e dão as costas sem se batizar, eles estão querendo dizer, mandar o recado que João não é profeta coisa nenhuma, não passa de um falso, de alguém que está falando por conta própria. Então, eles mandam um recado que João não é de Deus. João não é enviado por Deus. João não é profeta. João é um falsário da fé. Então, quando os principais dão as costas e voltam para trás, eles estão simplesmente negando que João Batista é enviado por Deus. Por isso, João fica muito irritado com aquela atitude. João fica muito irritado e quando eles dão as costas, ele fala: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Então, isso foi proposto. Então, Jesus, quando fala isso, sabendo que eles não tinham batizado, sabendo que eles negaram que João era o enviado de Deus, o anjo que haveria de vir diante a face do Senhor, né? Cristo faz essa pergunta para dar um checkmate neles. Ou seja, vocês não creram em João, vão crer em mim? Vocês sequer creram em João Batista. Vocês vão crer em mim? Não vão crer em mim. Não creram nele, tampouco creem em mim. Vamos ouvir aqui o restante. Que veio preparar o caminho do Senhor. Mas era um homem, irmão. E mesmo que sendo ali um anjo, o anjo... Aqui ele vai falar uma aberração que Jesus Cristo se humilhou para João, né? Para no fim disso, observe, o propósito que ele fala disso é só para dizer para o cecebeno: seja humilde nessa obra. Seja humilde nessa obra significa abaixe sua cabeça para nós. Não duvide de nós. Não queira dizer, comentar, questionar nada. Isso aqui, na verdade, é um discurso para acentuar a submissão do povo aos anciões da congregação cristã no Brasil. Agora, vamos ouvir aqui a aberração teológica que ele acabou de falar. Porque isso não está na Bíblia, a gente não pode dizer uma coisa dessa. Vamos ouvir. O anjo é muito menor, incomparavelmente. Quem lê Hebreus vai encontrar que o Senhor é maior do que o príncipe dos anjos. Mas Jesus, para cumprir a palavra, a ordem e o plano do Pai, ele se humilhou debaixo da mão de João. Quem se humilha é exaltado, os demônios... Quem se humilha é exaltado. Jesus foi exaltado porque se humilhou debaixo da mão de João. E ele vai falar a mesma coisa para o cecebeno. Cecebeno, se humilha. Seja humilde, você será exaltado. E você vai ter autoridade. Não sei de onde ele inventou isso. Vamos ouvir. Estavam vendo o batismo de Jesus? Se ele tivesse sido orgulhoso de dizer: não, João, de fato eu sou maior do que você mesmo. E os inimigos, irmãos, e os espíritos iam tirar a autoridade de Jesus. Mas Jesus cumpriu a parte dele. Foi humilde. Então Jesus foi humilde para que os espíritos não tirassem a autoridade de Jesus. Mas da onde você tirou isso, Elibiano? Quem é que tem algum poder sobre Jesus Cristo? Jesus Cristo não precisou se humilhar para ter poder. Ele já tinha poder. Vide lá os endemoniados, aliás, o endemoniado gadareno, os demônios se ajoelham na presença do Senhor Jesus. De onde você inventa tudo isso para no final mandar o cecebeno ser humilde na obra? Rapaz, a que ponto vocês chegam para manipular as escrituras? Ouça aqui, gente. E humilde até a morte. E aquele que é humilde, o Senhor o dá, irmão, toda a autoridade e o eleva, dá um nome que é acima de todos os nomes. Por isso, nessa manhã está aqui a palavra. Aqui, ó, o motivo de falar isso. Presta atenção agora. Irmão, irmã,
Seja humilde nesta vida. Seja humilde nesta obra. E ninguém tirará a tua autoridade. Irmã, você tem autoridade. Usa véu por causa dos... Aí ele fala, você tem autoridade, seja humilde e você vai ter você vai ter autoridade. Aí ele fala, usa véu por causa dos anjos. Não sei por que ele fala. Eles falam umas palavras soltas. Dá para ver que eles não têm firmeza no que vai falar. Usa véu por causa dos anjos. Deus vai... Eu não sei por que fala essas coisas. Olha aqui. Você tem autoridade. Usa véu por causa dos anjos. Glória ao nome do Senhor. Quando a irmã orar, o espírito maligno irá embora. Irmão, quando você orar, o espírito contrário sairá da tua frente. Pelo poder desta palavra, alguma casa, alguma família, algum casal, que o inimigo... Pelo poder dessa palavra, ou seja, pelo poder mágico que tem a pregação da CCB. É essa mensagem que ele está passando. Pelo poder mágico que nós temos aqui. Pelo poder que tem na nossa pregação. Então, na cabeça do CCBano, quando eles dizem isso, vem algo dentro deles, né, como se fosse a palavra criadora lá de Gênesis, vem e cria algo dentro deles e eles saem já prontinho para fazer aquilo o que foi determinado. Então, essa mania de dizer o poder desta palavra, isso é para fazer o CCBano refém da pregação do CCB. Ele precisa ir lá ouvir essa palavra poderosa que vai fazer coisas na vida deles. Enquanto isso, eles largam de lado a verdadeira palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas, né? Entendê-la, compreendê-la e obedecê-la. E eles vão largando de lado Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui é só um personagem de um livro chamado Bíblia, e eles usam nas paredes e pronto. É só o nome que eles usam, esse nome. Eles não falam de Jesus. Essa pregação não é cristocêntrica. Essa pregação a todo momento, ele fala, mas aponta para o CCBaninho como Deus vai fazer coisa lá para eles, o poder dessa palavra, e ao mesmo tempo para defender a própria instituição. Dizendo, seja humilde nessa obra. Seja humilde nessa obra. Rapaz, é difícil ouvir a pregação na congregação cristã no Brasil. Estava querendo destruir, ele vai embora em nome do Senhor Jesus. Porque a autoridade de quem é humilde, ninguém tirará como não tirou do Senhor. A autoridade de quem é humilde. Isso é para persuadir o CCBano a ser humilde, tá, pessoal? A autoridade de quem é humilde, Deus dará poder e Deus vai lá. Ou seja, está tentando colocar na cabeça do CCBano, que isso já está na cabeça do CCBano, ele só está agora alimentando isso, dizendo o seguinte: aqui, seja humilde, e aí você será autoritário, você terá algum poder no que você vai falar, em algum lugar que você for. Mas você precisa ser humilde, tá? Seja humilde nessa obra. Senhor também. É a palavra, Deus seja louvado. É, pessoal, é fácil fazer análise das pregações da CCB, não. Tem que ter muita paciência para ouvir tanta lorota e, né, essas heresias que eles ainda que se esforçam. É tanta heresia. Ainda que eles se esforçam para ir ler lá no Wikipedia, aí essas coisas todas, ainda assim eles não conseguem ficar sem soltar a heresia deles. A heresia está no DNA da CCB e eles não conseguem largar dele nem quando eles querem. Isso aí, rapaz, tem mais jeito não. Sai enquanto é tempo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.